continuar aqui falando de política e de outra polêmica que acabou trazendo um mal-estar para dentro do Palácio do Planalto. Ali nos corredores, hoje, ministros, assessores relatam um clima de caça às bruxas, depois do vazamento de informações envolvendo a primeira-dama, Janja da Silva. A conversa vazada entre Janja, Lula, Xi Jinping gerou críticas entre parlamentares e outras autoridades que condenaram um comentário da primeira-dama sobre o TikTok. Ela teria ali criticado o TikTok na frente de Xi Jinping, TikTok que é ali chinês, né? Tem ali o domínio chinês. Ela falou sobre os efeitos nocivos, é algo que a Janja já fala publicamente nas redes sociais, mas trouxe nessa conversa privada acompanhada por ministros da comitiva brasileira. Tá aí o problema. Bom, Xi Jinping, segundo relatos, respondeu que se o Brasil quiser, então pode banir o TikTok do país. Fontes do Palácio do Planalto hoje dizem que assessores da primeira-dama também têm atuado para descobrir quem vazou a informação. Nos bastidores, assessores, auxiliares ali de outros ministros revelam um sentimento ali de constrangimento no Palácio do Planalto. A SECOM, de Sidônio Palmeira que quando assumiu pediu para acabar com a República do Off, disse que, olha, não tem nada a ver com esse assunto, não vai se meter, segundo a que eu apurei nos bastidores. Não vai ter conversa nem puxão de orelha com os ministros na avaliação ali de gente próxima, né, ao ministro da Comunicação. Isso já foi feito pelo próprio presidente Lula, quando publicamente deu uma invertida em seus ministros e chamou a atenção sobre esse vazamento. A orientação agora ali é deixar a poeira baixar e há uma aposta de que a crise vai acabar sendo esquecida mesmo. Depois dessa repercussão negativa, ainda na China, a gente viu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saindo em defesa da primeira-dama aos microfones. Fui eu quem fez a pergunta, não foi a Janja. Se um ministro estivesse incomodado, deveria pedir para sair, disse a jornalistas. A Débora Bergamasco, nossa âncora da CNN, do CNN 360, conversou com a primeira-dama e Janja disse que se sentiu ali vítima de machismo e misoginia de quem distorceu na avaliação dela o episódio. Luísa Martins, é isso, climão vai perdurar, né? Porque quando acontece uma situação dessa, a gente sabe, em qualquer ambiente de trabalho, fica aquele climão. Ninguém sabe quem foi, tem suspeitas, né? Mas não vamos acusar ninguém, porque a gente não tem aqui a certeza. E também, bom, né? A pessoa está lá passando a informação e é isso, né? O jornalista vai lá e publica, é trabalho nosso, né? Também trazer esse bastidor para o público, né? Entender como é que as relações se dão. Luísa Martins, né? E aí, esse climão tem hora para acabar, algo que deve perdurar? É a melhor saída? Porque muita gente apostou que haveria um chamamento dos ministros, que agora Lula ia diminuir a sua comitiva. Mas no Palácio do Planalto, além, né, do constrangimento, né, desse sentimento de caça às bruxas, tem um entendimento que é melhor não mexer para não feder mais, esperar passar. É isso, Tainá. Eu acho que essa vai ser a alternativa aí que vai acabar sendo adotada pelo governo nesse momento, porque como a gente sempre tem dito aqui, Lula não é ingênuo a ponto de achar que nenhum de seus ministros fala reservadamente com a imprensa, né? Muitos deles falam e é óbvio que nós, como jornalistas, estamos querendo informações sobre tudo o que acontece a portas fechadas, especialmente numa viagem tão estratégica para o Brasil como essa visita aí à China. Agora, o que incomodou Lula, e ele explicitou isso naquela fala que a gente veiculou tantas vezes aqui na programação, foi o fato de terem dito que Janja gerou um constrangimento para os presentes. Aí ele puxou a brasa para o seu próprio assado e disse, olha, eu que fiz a pergunta, né? A Janja pediu a palavra para fazer um complemento, mas a discussão partiu de mim e ela pediu a palavra porque ela acompanha mais esse assunto, né? Sabe mais que eu sobre esse assunto e é uma preocupação da primeira-dama. A questão da caça às bruxas, Tainá, me lembrou até, ontem eu estava conversando com alguns amigos sobre isso, um vídeo da época do governo de Dilma Rousseff, em que houve, eu não lembro exatamente qual era o contexto, mas houve exatamente a mesma coisa. E aí Dilma deu uma coletiva de imprensa
presença, os microfones todos ali, e os ministros que estavam com ela nessa agenda, todos atrás. E aí ela falava assim, porque eu não sei quem dos meus ministros está vazando coisas para vocês, jornalistas. E aí a câmera ia em um por um, assim, e todos com cara de paisagem, porque obviamente ninguém vai se entregar a esse ponto. Então Lula sabe que a sua comitiva, todos os seus ministros têm interlocuções com jornalistas, né, e não pode também querer fazer com que isso seja diferente. Isso é natural e todos nós estamos, então, atrás das informações. Agora, observando, Tainá, quero citar aqui sempre o nosso querido Gustavo Uribe, que está de férias, mas segue acompanhando todo o noticiário e dando seus pitacos no Twitter. Ele falou uma coisa muito interessante, até fui ver aqui para falar exatamente o que ele disse. Ele disse: Lula foi aconselhado mais de uma vez a nomear Janja para um cargo emérito, sem salário, como já foi feito no passado. Assim, haveria uma justificativa para que Janja tivesse uma atuação administrativa mais forte, né? Mas Lula resiste a isso e aí, com isso, obviamente, sempre que Janja acabasse manifestando sobre algum assunto ou acompanhá-lo, né, nessas comitivas, nessas agendas estratégicas, principalmente no exterior, o governo vai estar sujeito a críticas, mas como disse a própria primeira-dama, também tem um componente de machismo aí que é preciso colocar nessa equação.